mesma alegria, querido. Eu venho incentivar você que está aí com um coração confiante no Senhor, que Ele é o provedor, que Ele é quem nos sustenta em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Tudo, em tudo, é Ele que nos sustenta. E nesse momento, querido, eu venho agradecer a você que tem contribuído, que tem ofertado, que tem dizimado, que tem plantado no reino do Senhor. Porque, querido, você pode ter certeza que essa plantação, a colheita dessa plantação é muito maior do que aquilo que você tem plantado. Porque nós servimos um Deus fiel que supre as nossas necessidades, um Deus que se revela com a sua glória dia após dia. E eu quero dizer para você, querido, que aquilo que nós ofertamos e dizimamos ao Senhor não é por aquilo que o Senhor vai fazer, não é uma negociação, não é comprar a Deus, mas nós ofertamos e dizimamos porque Ele já fez, porque Ele é bom, porque Ele supre, porque Ele é maravilhoso, porque Ele cuida de nós. Nós ofertamos e dizimamos porque somos gratos. Então, se você tem desejo no seu coração de ofertar e dizimar, você pode procurar. Cada um de nós pode ser no QR Code aqui embaixo. Você coloca o seu celular que já vai puxar os dados para você fazer transferência. Se você quiser nos procurar, pode ser no WhatsApp. Sinta-se à vontade, querido, mas permita-se ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Em Ti podemos confiar, ó Deus, e jamais seremos abalados. Jamais, jamais. Aleluia. Aleluia. Essa é minha oração, essa é a minha esperança, que essa presença do Senhor chegue até sua casa, chegue até o seu lar, que a sua residência hoje seja invadida por essa presença maravilhosa, e que você não deseje sair da presença dEle, nem um dia da sua vida, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel e justo. Amém? Aleluia. Essa noite é uma noite de celebração, e é uma noite onde eu gostaria de compartilhar com você um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. Nessa noite eu vou trazer apenas uma reflexão, e eu queria que você aí na sua casa se aguentasse mais um pouquinho, mais 15 minutinhos talvez. Eu queria tomar do seu tempo para compartilhar com você uma reflexão. Nós estamos tentando nesse período ser curtos, ser breves, ser didáticos, ser dinâmicos, para que você consiga se concentrar aí na sua casa, na palavra, e ser abençoado e se alimentar deste alimento, que ele chegue até a sua casa, que chegue até o seu coração, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, receba o meu carinho. Nós temos orado por você, nós temos orado pela sua família, nós temos orado pelas igrejas no Brasil, pelo povo brasileiro, por essa nação, para que tudo isso passe logo e nós consigamos sair desse momento ainda mais fortes. Amém? Queridos, a reflexão que eu trouxe nessa noite, ela está em Números 13, e eu queria que depois, aí na sua casa, reunido com seus filhos, reunido com a sua família, com seus familiares, você lesse essa passagem, Números 13 e 14. Hoje, nessa noite, eu vou apenas contextualizar esse texto. Nós não vamos ler ele inteiro, mas trata-se de uma narrativa muito interessante, onde está Moisés. Moisés, ele era o líder de uma grande comunidade, pastor de um grande povo, de milhares de pessoas. E agora, Moisés, em Números 13, ele se depara com uma grande responsabilidade, onde ele tem que emitir uma direção para algum povo, para 12 pessoas. E ele dá uma direção para 12 pessoas, para que eles pudessem ir até a terra que estavam prometido para eles, que eles estavam lutando para chegar. Amém? Geograficamente falando, essa terra não era muito distante, não estava muito distante de onde eles estavam, porque eles vinham caminhando, saíram do Egito e vinham caminhando por todo o deserto, e foi muito tempo para chegar até lá. Alguns morreram, alguns
não chegaram a ver, não chegaram a pisar na terra prometida, mas eles chegaram num determinado ponto, aonde eles já não estavam mais tão longe de Canaã. E Moisés então ele envia 12 pessoas, uma de cada tribo, para que fosse à frente e para que avistasse aquela terra. Aqui muitas pessoas tipificam Canaã como o céu, como a terra prometida, mas aqui para eles Canaã está representando o ponto de chegada, o ápice da existência, aquilo que eles tanto buscavam. E para nós, muitas vezes, Canaã está representando justamente isso. Aquilo que a gente tanto busca, aquela vitória que a gente tanto almeja conquistar. E é como eu falei, essas pessoas elas estavam no deserto, caminhando para chegar até a terra prometida. Então, Moisés dá a direção para esse povo e eram 12 pessoas, um time completo. Amém? E essas 12 pessoas, então, eles estão indo para Canaã. E quando eles chegam naquela terra, eles começam a observar tudo que tem naquela terra. E eles passaram 40 dias naquela terra e começaram a observar, começaram a estudar aquela terra. E eles percebem então que aquela terra, ela tem coisas muito boas. Ela é altamente produtiva, tem frutos saborosos, frutos grandiosos. Para você ter uma ideia, eles cortam um cacho de uva onde são necessários 2 homens para carregar aquele cacho de uva. E eles citam que aquela terra é uma terra que manava leite e mel. Quando ele fala da terra que mana leite e mel, ele está falando aqui de abundância, de abastança. Todos nós desejamos chegar nesse ponto da nossa vida onde nós tenhamos abundância. Chega de deserto. Chega, pastora Lu, eu já passei demais pelo deserto na minha vida. Eu não vejo a hora de chegar em Canaã e me alimentar do leite e mel e ter abundância e ter fartura. Então essas 12 pessoas, elas chegam e elas observam a terra. Veja só que os 12 chegaram na terra. Mas quando eles começam a olhar aquela terra, então, dessas 12 pessoas, eles tiveram percepções distintas, diferentes. Perceba que os 12, eles estão na mesma terra. Eles estão em Canaã. Mas quando eles chegam lá, tem algumas situações que diferem e dividem eles em 2 grupos. Um grupo de 10, observe, eles estão na mesma terra, mas 10 tem uma percepção diferente dos outros 2. Quando os 12 chegaram, os 12 viram as dificuldades que existiam na terra. Eles viram que tudo que tinha de bom, mas eles também viram que aquela terra era uma terra de gigantes e que eles precisariam lutar para conquistar aquela terra. Os 12 viram dificuldades. E eu queria que você prestasse atenção nessa noite. Eu não estou dizendo, ninguém aqui está pedindo para você anular o problema, para você olhar para as suas dificuldades e ignorar essas dificuldades, porque anular o problema, ele não vai te fazer vencer o problema, muito pelo contrário. Às vezes você está doente e você ignora essa doença e você não trata, você enrola, não vai no médico e você não trata essa doença, e isso pode agravar e tornar a situação ainda pior do que já está. Então ignorar, anular o problema não vai te fazer vencer o problema. Se você tem um problema familiar, se você tem um problema na sua casa, ignorar o problema não é uma situação inteligente, é desinteligente. Você não pode ignorar ele, ok? Perceba então que os 12 chegaram na terra e viram que a terra era boa, mas também viram que a terra tinha problemas. E 2 viram que a terra era muito boa. Viram também os problemas e inclusive viram os gigantes que estavam lá, como os outros 10. Josué e Caleb viram os problemas, não ignoraram os gigantes, mas eles tiveram uma percepção diferente dos outros 10. Por quê? 10, eles estavam enxergando os gigantes. Eles olharam para a terra e viram que a terra tinha gigante. E os outros 2, eles tinham fé no Deus que vence gigantes. Nessa noite você tem a oportunidade de se posicionar no time que você gostaria de estar diante dessa situação que nós estamos vivendo. E alguém que olha para esse problema, que olha para essa pandemia, que olha para essa situação, que olha para o noticiário e enxerga somente os gigantes, enxerga somente os problemas, ou você pode se posicionar no time daqueles que têm fé em Deus, que vence os gigantes. Quem é você nessa noite? Em qual time você quer estar?
Em qual time você deseja estar? Perceba que fé, perceba que isso é uma ação, é uma decisão. Você tem o poder nessa noite de decidir em qual time você quer estar. Em qual lado você quer estar. Daqueles que enxergam somente o problema, que enxergam somente os gigantes, ou daqueles que enxergam um Deus que vence os gigantes. Você pode ser exposto, você pode estar numa situação, você pode ser exposto a uma situação igualmente a um outro irmão que está do seu lado. E você vai passar por essa situação diferente, porque as pessoas, elas têm percepções diferentes, elas têm formas distintas de ver o problema. Por quê? Porque quando você está diante do problema, você tem duas opções. Ou você tem fé no problema e maximiza ele, credibiliza ele, ou então você tem fé num Deus que é capaz de vencer todos os problemas. E nós sabemos que Ele é grande, nós sabemos que Ele é poderoso. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tome essa palavra para a sua vida e se posicione diante daqueles que têm fé no Deus que vence o problema. Ou você tem fé no problema e maximiza ele, ou você tem fé no Deus que vence o problema. E nós estamos passando por um tempo difícil, um tempo pandêmico, delicado. E é um tempo onde todos nós desejamos passar por esse deserto e alcançar a terra prometida e chegar em Canaã. Mas nós não conseguiremos chegar no ápice das nossas conquistas com o diálogo de quem não tem fé. Olha o que a Bíblia diz a respeito da fé. Em Hebreus 11 diz que fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. E significa que eu não preciso ver tudo para eu ter fé, mas a prova daquilo que eu preciso, não preciso ver tudo. Eu preciso de tudo. Tudo que eu preciso é da fé. Amém? Eu aplico a minha fé no Senhor, uma fé correta, uma fé poderosa, uma fé inteligente. E o que eu estou pedindo aqui não é que você tenha uma grande fé, é que você tenha fé num grande Deus. Essa é a diferença. Apenas tenha fé. Eu não estou pedindo para que você tenha uma grande fé, mas que você tenha fé num Deus que é muito grande, que é abundante. E eu volto a repetir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E você precisa, como esses outros 10 que chegaram na terra prometida e olharam para o problema e reconheceram que tem um problema, você precisa reconhecer quando você está diante de um problema. E presta atenção, meu querido, tem algumas pessoas, elas acham que reconhecer o problema significa que o caos está instalado. Eu não posso reconhecer, eu não posso admitir, porque eu não quero dar luz a esse problema. Você precisa reconhecer que você tem uma doença para você tratá-la. Você precisa reconhecer que você tem um problema no seu casamento para você tratar. A Bíblia está cheia de pessoas que reconheceram que havia ali uma dificuldade. Quer ver? Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,18, ele reconhece, nessa passagem, ele reconhece que existia ali um inimigo, um adversário que estava no meio daquela situação. No diálogo dele, ele fala, eu queria, mas Satanás tem tentado me impedir. 1 Pedro 5,8 Pedro fala a respeito de um grande adversário, ele não está ignorando. Mateus 4, Jesus é levado ao deserto, ele é tentado pelo deserto, e ele não age como se Satanás não existisse. Jesus mostrou que ele existia, evidenciou que ele estava lá. Isso quer dizer então que nós precisamos sim reconhecer os nossos problemas. Mas o que difere de quem entra na terra prometida, de quem está na terra prometida, é aquele que não foca no problema, mas foca sim no Deus que resolve o problema. Ele sabe que ele tem um problema, mas ele sabe também que a sua fé está num Deus que resolve todos os problemas. Meu querido, nessa noite, a partir desse momento, você tem a decisão. Isso é uma questão de decisão apenas. Você tem a possibilidade de decidir, ou eu vou crer no meu problema, ou eu vou crer em Deus que resolve todos os problemas. E se eu posso te dar um conselho, se você aceita um conselho meu nessa noite, o meu conselho é: pare de olhar para onde você esteve e comece a olhar para onde Deus quer te levar. Pare de olhar para onde você esteve. Pare de olhar as circunstâncias e dando para o seu futuro um final numa situação por causa daquilo que você viveu no passado. Comece a olhar dizendo, eu não... E aí você começa a dizer, eu não posso mais, eu não consigo mais.
Comece a pensar aonde Deus quer te levar. Sabe, mude o seu pensamento, mude a sua rota e comece a pensar aonde Deus quer te levar. Cuidado, esses dias eu preguei aqui sobre o poder das nossas palavras. Cuidado com o que você fala nesses dias, nesses momentos. Se tem um outro conselho que eu posso te dar, cuidado, porque a sua conversa, o seu diálogo revela aquilo que está cheio no seu coração. Revela aquilo que tem direcionado a sua vida. Sabe, se a sua fala é de um vencedor, é de alguém próspero, você fala de Deus. A sua fala revela se você é um vencedor ou um perdedor. Sua fala revela se você é um fracassado ou um conquistador. Presta atenção naquilo que você fala. Presta atenção no que você tem vivido, nas suas decisões, nas suas escolhas. Se você tem escolhido focar no problema, ou se você tem escolhido focar num Deus que resolve o problema. Como eu falei, essas 12 pessoas, elas foram basicamente divididas. 10 que focaram no problema, que focaram no gigante. E os outros 2 que focaram em, se Deus está conosco, se Ele prometeu, nos envia até lá e nós venceremos e nós conquistaremos aquela terra. Deus está com você, não somente hoje. A partir do momento que você decidiu que Ele entrasse na sua vida, que Ele entrasse no seu coração, Ele faz morada em você. E se Ele é com você, ninguém pode contra você. Amém? Aleluia. Queria que você recebesse essa palavra aí na sua casa. E para a gente encerrar nessa noite, eu queria que você parasse de falar dos seus fracassos e começasse a falar da sua conquista. Sabe, você não vai chegar na terra prometida, você não vai chegar em Canaã com um diálogo de falta de fé. Para você chegar em Canaã, para você chegar na terra prometida, é necessário você chegar com um diálogo de fé. Então eu queria que você começasse a sua semana. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, e nós já estamos encerrando esse dia. Então, queria te fazer uma proposta de começar o segundo dia da semana, mudando a sua fala, falando de fé, falando de vencer, com uma fala de vencedor, com uma fala de conquista. Sabe? Para de falar o que Satanás fez na sua vida e comece a falar do que Deus fez na sua vida, porque vencedores falam de oportunidades, derrotados falam de suas catástrofes. E nessa noite você tem que se posicionar como vencedor, porque foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te escolheu, foi por isso que Ele morreu numa cruz, para que você todo castigo que estava sobre você, toda condenação que estava sobre você caiu por terra. Então se posicione como vencedor, porque Ele já conquistou tudo o que você precisava naquela cruz. Se posicione, pare de falar do que Satanás fez e comece a falar de tudo aquilo que Deus fez. Satanás, ele não se cansa, ele vai querer continuar fazendo, mas Deus, Ele é poderoso infinitamente mais para fazer mais e mais na sua vida. E eu não estou dizendo para você ignorar as artimanhas do diabo. Eu não estou dizendo para você ignorar e não prestar atenção e não vigiar. O que eu estou dizendo é para você colocar a sua fé no Senhor. Comece essa semana diferente. Comece com uma fala de gente que conhece Deus e sabe que a última palavra vem dEle, e é palavra de vitória que Ele tem para você. Sabe, nessa semana eu queria que você enchesse a sua casa de boas notícias. Sabe, quando você se posiciona como vencedor e você se posiciona do lado de Josué e Caleb e para de olhar para os gigantes e olha para os cachos de uva e olha para os frutos poderosos e olha para a terra saborosa, uma terra forte, que são as promessas de Deus para você. Então você começa a encher a sua casa, e eu queria te convidar nessa semana, coloque louvores que celebram o nome do Senhor. Sabe que eu aprendi que existe sofrência gospel. Tem canções que a gente coloca na nossa casa pra gente chorar na presença do Senhor, e a gente se lembra das nossas lutas. Mas nessa semana coloque canções que celebrem o nome do Senhor. Coloque canções que enaltecem, que te agigantesca diante de Deus. E sabe, os gigantes, eles vão bater na sua porta.
E eles são grandes, sim. Eu não estou desmerecendo os seus problemas, desvalorizando as dificuldades que você passa. Mas o que eu quero que você entenda é que o Deus que está conosco, Ele é maior, Ele é grande. E se você confiar nele, você não será abalado. Você terá uma fé inabalável, porque Ele tem poder para mudar as circunstâncias. Diante dessas circunstâncias que nós estamos passando, você pode se posicionar como alguém que muda a sua fé pela circunstância, ou como alguém que tem uma fé inabalável e que confia que aquele que está em nós, Ele é maior, Ele é poderoso, Ele é infinitamente mais. Aleluia. Grave isso, meu irmão. As suas palavras estão decidindo o seu futuro. Por isso, em nome de Jesus, minha oração é que você tenha fé, que você tenha uma mudança de mente, entendendo que o que Deus tem para você é muito melhor. E se posicione como pessoas diferenciadas, como Josué e Caleb foram, e enxerguem o que tem de bom, e enxerguem que Deus é maior do que os seus problemas. Não seremos abalados. Receba essa palavra aí na sua casa. E nessa noite eu gostaria de liberar uma palavra profética sobre o seu lar, uma palavra profética sobre a sua vida. E eu profetizo que nessa noite você dormirá em paz. Eu profetizo que nessa noite Deus vai pousar sobre a sua casa, pousar a bênção dEle sobre você. E você terá descanso. E amanhã, segunda-feira, será um dia maravilhoso. Será um dia de notícias boas. Sabe? Será um dia onde você terá ímpeto, alma elevada, coração alegre, crendo que as melhores notícias de Deus entrarão na sua casa, porque Ele já entrou e Ele abriu portas para que as coisas boas cheguem na sua casa. Tenha fé em Deus, meu irmão. Creia e se posicione como vitorioso que você é, porque Ele já conquistou essa vitória por você. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Receba essa palavra de fé e comece essa semana com uma fé inabalável, em nome de Jesus. Aleluia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode.